O meliponário deve ser instalado em um terreno limpo, de preferência plano, em área que permaneça parte do dia sombreada e de acesso fácil. Este é o meliponário Eimbacoaê, que conta com mais de 50 colmeias de várias espécies, sendo criada para a produção de mel, a Uruçu. Situado em Camaçari, ao norte de Salvador, está em uma região de clima bastante quente. Inicialmente, para a gente começar na atividade, nós devemos observar a espécie a criar. É a primeira coisa a se observar. Ou seja, em cada região do Brasil existe uma espécie adaptável. Não se deve introduzir espécies exóticas, desde que a flora não é a mesma que ela utilizará. Quanto aos aspectos de instalação do meliponário, nós devemos primeiro observar o sombreamento. É obrigatório que haja sombra no local, porque senão a temperatura da colmeia poderá aumentar bastante, aí derrete cera e cria alguns problemas de conforto térmico para as abelhas. O outro fato é o acesso. O meliponário, para ser instalado, ele tem que estar em um local de fácil acesso, ou seja, de preferência plano, que permita a entrada de um veículo, se for um meliponário maior, ou até o próprio acesso do criador. Quanto às fontes de pastagem, por exemplo, de néctar e pólen e resina, deverá estar o mais próximo possível. O raio de ação dessas abelhas vai de 200 metros até 1 km. Consequentemente, quanto mais perto estiver a florada, maior o rendimento e a produtividade de mel que você terá. Outro aspecto importante é quanto ao vento. O meliponário deverá ser instalado em locais de pouco vento. Vento excesso e ventos fortes pode prejudicar o voo das abelhas. Também é importante se preocupar com a segurança. Como as abelhas não têm ferrão, poderá ser fácil qualquer pessoa sair com uma dessas caixas de sua propriedade. Necessário se faz que o meliponário seja instalado próximo à sede. Vale salientar que um dos aspectos mais importantes em regiões de clima seco é que as instalações do meliponário deverão estar distantes de instalações de criação de porcos e galinhas, principalmente, para evitar que as abelhas venham a coletar esterco desses animais para confeccionar a entrada das colmeias. Para evitar isso, basta se colocar um pouco de barro úmido próximo às colônias. As colmeias são colocadas sobre suportes de madeira, alvenaria ou metal. O importante é que estejam a meio metro do chão, altura que facilita o manejo e mantém a colmeia distante da umidade do solo e protegida do ataque de formigas, aranhas e sapos, seus principais inimigos. Pedaços de espuma embebida em óleo queimado foram colocados para proteger as colmeias das formigas. Uma trilha liga o estacionamento de veículos ao meliponário Eimbacoaê, a distância de 100 metros, facilitando o acesso. Por causa da temperatura alta da região, o local é sombreado a maior parte do dia. Além disso, o Eimbacoaê segue duas regras básicas de implantação. Está a menos de 500 metros das floradas e a menos de 100 metros de uma fonte de água. Além disso, deve-se guardar uma distância mínima de 500 metros de apiários para evitar competição por alimento. As colmeias são distribuídas no terreno de forma aleatória. Quanto à distância entre elas, pode variar de no mínimo 1 metro para as abelhas pequenas a no mínimo 2 metros para as espécies de maior tamanho. Uma limitação da criação dessas abelhas diz respeito ao número de colmeias. Quando não existem colmeias na natureza, na região do meliponário, deverão ser instaladas no mínimo 44 delas. Esse número ele foi baseado na manutenção de pelo menos 6 alelos X0, né? São os alelos relacionados ao sexo, relacionados ao gene sexual. E esse número foi feita uma estatística em cima desses valores, em que encontrou-se que 44 é o número ideal para se evitar a produção de machos diploides. Esses machos diploides, eles são estéreis, são geralmente cegos, ou seja, eles são inviáveis para a reprodução. E quando a rainha faz a postura de machos diploides, geralmente as operárias matam essa rainha, né? E com isso podem levar, inclusive, à morte da colônia.
né? Então, esse número 44 seria um número em que seria evitado o aparecimento, ou pelo menos diminuiria a chance de aparecer esses machos diploides. Uruçu, Jataí, Mandaçaia, Iraí. Que espécie criar em um novo meliponário? Essa é uma pergunta essencial para o futuro meliponicultor, não apenas por causa das implicações econômicas da produção e comercialização do mel, mas principalmente por causa dos desdobramentos ecológicos decorrentes desta opção. Não adianta o indivíduo querer criar uma espécie que não é característica, que não é nativa daquela região, porque pode ser que vá levar aquela colmeia à morte, ou as colmeias à morte. Com relação a criar mais de uma espécie em um determinado local, não teria problema, ou não tem problema nenhum, se houver uma flora apícola adequada. Em cada região existem espécies mais frequentes, mais indicadas para a criação racional. No norte, destacam-se a Uruçu boca de renda, Melipona seminigra, e a Jandaíra, Melipona rufiventris. No nordeste, a Uruçu, Melipona scutelaris, a Manduri, Melipona marginata, e a Mandaçaia, Melipona quadrifaciata. No centro-oeste, Manduri, Melipona marginata, Uruçu boca de renda, Melipona seminigra, e a Jandaíra, Melipona rufiventris. No sudeste, a Mandaçaia, Melipona quadrifaciata, Guarupa, Melipona bicolor, Uruçu negra, Melipona capixaba, e a Jataí, Tetragonisca angustula. Na região sul, Mandaçaia, Melipona quadrifaciata, Manduri, Melipona bicolor, e a Jataí, Tetragonisca angustula.